João 4, de 43 a 54. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre minha família precisa de Deus. Aqui nesse texto de João capítulo 4, nós o lemos e ele está logo depois do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E o texto vai dizer que Jesus ficou ali em Samaria por 2 dias. Não é? Você pode ler aí depois no versículo 43. Jesus havia nascido em Belém, da Judéia, mas ele foi criado em Nazaré, na Galileia. Então Jesus sempre fazia esse percurso: Galileia, Judéia, Judéia, Galileia. A Judéia ficava no sul, a Galileia ficava no norte. E para que Jesus pudesse ir de uma localidade para outra, ou seja, de uma região para outra, ele tinha 2 caminhos. Ou ele podia entrar dentro de Samaria, que é o que ele faz aqui, ou ele podia cortar volta pela região de Decápolis, que eram aquelas 10 cidades gentílicas que circundavam Israel. Um judeu ortodoxo, um judeu mesmo, seguidor do judaísmo, ele cortaria volta. Ele não entraria dentro de Samaria. Mas Jesus, ele não tinha essas convenções humanas, e ele foi até Samaria, e vocês conhecem o texto. Ele se encontra com a mulher samaritana, e em breve nós vamos estudar esse texto. Está aqui no nosso cronograma de João. Nós vamos estudar esse encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Mas 2 dias depois de ter estado em Samaria, ele vai novamente para a Galileia, não é? Porque ele havia saído da Galileia por entender que o profeta ele não tem honra senão na sua própria casa, e ele disse isso em alguns momentos. Então eu queria ler com vocês novamente os versículos iniciais, só para que nós nos situemos, porque agora ele vai novamente para Caná da Galileia. E será a 2ª vez em Caná que ele irá realizar o milagre. O primeiro milagre que ele realiza em Caná, nós vimos isso semana passada, foi a transformação da água em vinho. Havia uma festa de casamento, vocês se lembram, semana passada falamos sobre isso. Ele então transforma água em vinho. Foi o primeiro sinal. Pois bem, algumas pessoas tomaram conhecimento disso. Acompanhe comigo o texto, por favor. 2 dias depois, ou seja, 2 dias depois de ter se encontrado com a mulher samaritana, partiu dali e foi para Galileia, não é? Ele estava vindo da Judéia e ele volta para Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Porém, chegando a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Pois bem, é interessante que se nós compararmos o milagre das bodas de Caná com o milagre que vai acontecer aqui, agora, quando Jesus vai curar o filho do oficial do rei, ou seja, esse homem cujo filho estava enfermo e será curado por Jesus, era um oficial do rei Herodes. Ele trabalhava para Herodes, não é? E é interessante que esses 2 milagres, a transformação da água em vinho e a cura do filho do oficial, tem muitas similaridades. O comentarista bíblico Francis Bacon, ele vai dizer o seguinte: isto parece ser um convite para comparar os 2 milagres, e eles realmente têm semelhanças intrigantes. Ali, ou seja, nas bodas de Caná, o relato está centrado na água que se torna vinho. Aqui, ou seja, nesse milagre que nós vamos estudar, o quase morto, o filho do oficial, volta à vida. Ali, em bodas de Caná, é a fé da mãe de Jesus
que consegue o milagre. Aqui é a fé do oficial. Os dois acontecimentos passam da tristeza para a alegria e se tornam a razão para que os outros creiam. Ali, os discípulos, em bodas de Caná, aqui o oficial e toda a sua casa. Então observe a similaridade dos milagres, não é? Agora, não sabemos o porquê desta ida de Jesus a Caná, e obviamente que aqui nós somos levados pelo texto a entender que Jesus nunca desperdiçava seu tempo, Jesus nunca estava num lugar aleatoriamente, ele era conduzido pelo Senhor, ele era conduzido pelo Espírito Santo, e com certeza o Espírito Santo o levou novamente a Caná da Galileia para que esse milagre pudesse acontecer. E Jesus, então, vai receber um oficial do rei. Alguns dizem que ele era um parente do rei, outros dizem que poderia ser um membro, da corte do rei Herodes Antipas, que ocupava uma posição de destaque em Cafarnaum. Abra seu coração para entender o seguinte: todas as pessoas, independente da sua classe social, independente da sua composição emocional, independente da sua etnia, todas as pessoas podem ir a Jesus, todas as pessoas são bem-vindas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele vai atender a necessidade daquele casal que estava se casando em bodas de Caná, e aqui ele vai atender um oficial que trabalhava para um homem que era odiado em Israel, porque Herodes Antipas era odiado em Israel. E aqui temos um homem que trabalhava para ele, que fazia parte da corte do rei Herodes. E esse homem vai até Jesus com um grande problema. Acompanhe comigo, versículos 46 e 47. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Obviamente que a notícia daquilo que Jesus fez em Caná da Galileia pela primeira vez, transformando a água em vinho, havia corrido naquela região. Jesus era muito famoso. Obviamente que esse pai, vendo a situação de seu filho, e embora ele fosse rico, porque ele era um oficial do rei, embora tivesse uma condição financeira que pudesse proporcionar a ele a procura de médicos, embora os médicos daqueles tempos não eram como os médicos de hoje, a medicina não era tão revolucionária assim, era uma medicina mais à base de ervas, uma medicina mais natural. Então eu tenho certeza de que esse pai pode ter procurado meios de ajudar seu filho, mas quando ele fica sabendo que Jesus estava naquela região e tomando conhecimento do que Jesus havia feito naquela festa de casamento, ele pensou: por que não? Eu sei que eu sou um homem odiado em Israel, eu sei que eu sou um homem não bem quisto em alguns lugares, eu sei que eu posso realmente receber um não dele, mas eu vou tentar. Porque esse homem pode fazer pelo meu filho aquilo que ninguém pôde fazer. Eu vou tentar. E ele então vai até Jesus, não é? E ele empreende uma viagem de 30 quilômetros. 30 quilômetros. Hoje nós vimos uma mulher que viajou 40. Agora nós estamos vendo um homem que viajou 30. Ele sai de Cafarnaum e vai para Caná da Galileia. 30 quilômetros à procura de Jesus, não é? Esse homem, irmãos, ele vai tomar duas atitudes muito interessantes. Ele vai ter com Jesus e roga a ele para que descesse curar seu filho, não é? Porque estava enfermo, e ele vai rogar, ou seja, a palavra rogar aqui é pedir com insistência. Ele é um pai que clama, que pede com insistência. Ele não é um pai que chega, apresenta o problema e fica ali esperando uma resposta. Não, ele vai se humilhar, ele vai rogar, ele vai clamar, ele vai pedir com insistência para convencer Jesus a ir com ele e curar o seu filho, porque ele amava seu filho. Ele amava seu filho. Não é? Herodes aqui, esse Herodes Antipas, ele vem de uma família sanguinária.
Ele vem de uma família sanguinária. O pai dele, Herodes o Grande, era um assassino. Ele manda, esse Herodes aqui, ele sobreviveu, mas o pai dele havia mandado matar 2 filhos deles que foram para Roma, Aristóbulo e Alexandre. Não é? E ele era um homem que mandava matar num piscar de olhos. Ele matou a própria esposa, Mariamne, porque ele tinha ciúmes dela e mandou matá-la porque não aguentava de tanto ciúme. Era um homem sanguinário. Herodes Antipas também era um homem extremamente violento. Mas o oficial dele não. O oficial dele tinha um filho, amava o filho, e independente se ele era odiado ou não pelos judeus, independente da sua posição social, ele vai até Jesus e roga a Jesus, porque ele realmente sabia que o Jesus que transformou água em vinho podia mudar a situação do filho. Ele vai sabendo diante de quem ele estaria. Ele vai até Jesus porque ele sabia que Jesus podia fazer algo por ele. Quando Jesus recebe aquele homem, a partir do versículo 48, eu quero ler para você, veja só. Então Jesus lhe disse, obviamente Jesus está usando aquele homem como uma forma de dar uma lição em todos aqueles que estavam ali acompanhando o desenrolar da história, porque sempre havia alguém por perto para ver como é que aquela questão seria resolvida. Então Jesus diz assim, então Jesus lhe diz, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre, Senhor, preste atenção no que ele pede para Jesus, olha só, Senhor, desce, antes que meu filho morra. Eu estou com pressa, vamos comigo, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu, guarde isso, o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Ele sai 30 quilômetros, obviamente no lombo de um cavalo, ou de um animal, talvez um jumento, um cavalo, 30 quilômetros, vai até Jesus e fala para Jesus, vamos comigo, para que o Senhor possa curar meu filho. Ele tem fé, mas a fé dele ainda não é aquela fé que Jesus esperava encontrar. Essa fé vai sendo trabalhada. Na concepção daquele homem, Jesus precisava ir com ele para curar o filho. Jesus precisava estar presente para curar o filho. Mas quando Jesus disse, vai, o teu filho vive, já foi o suficiente para aquele homem voltar os 30 quilômetros. Veja só. E descendo ele logo, versículo 51, saíram-lhe ao encontro os seus servos. E lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. É interessante que Jesus aqui vai lançar um desafio ao oficial. Versículo 48, Jesus diz o seguinte, se vocês não virem sinais e milagres, vocês não vão crer, não é? Porque a fé deles era baseada naquilo que eles viam. 3 anos depois desse acontecimento, Jesus vai dizer a Tomé, lá em João capítulo 20, versículo 29, Jesus vai dizer a Tomé o seguinte, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, ainda hoje, muitos estão à procura de milagres para crerem em Jesus. Muitos querem ver para crer, sendo que o correto é o contrário, não é? Observe que esse homem é a reprodução, pelo menos no começo dessa audiência com Jesus, esse homem é uma reprodução do que acontece hoje, porque há muitas pessoas que estão indo para as igrejas, estão ouvindo pregações, objetivando receberem alguma coisa de Jesus, participam de campanhas, participam de movimentos, porque querem alguma coisa da
parte de Jesus para justificarem a sua fé. Querem alguma coisa para justificar a sua fé em Jesus. Augusto Nicodemos disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o maior desafio da cristandade hoje é continuar crendo, mesmo sem ver alguma coisa, mesmo sem alguma coisa acontecer. Ele diz na sua pregação que às vezes nós oramos, nada acontece, às vezes nós estamos sendo fiéis a Deus e as coisas ruins começam a acontecer conosco, às vezes nós estamos sendo diligentes na nossa fé e de repente coisas começam a acontecer sem uma explicação plausível, e ele disse, esse é o desafio da fé, é você continuar crendo, mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida. Mas muitas pessoas hoje, elas querem encontrar alguma coisa que possa justificar a sua fé em Jesus. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Se Jesus fizer isso, eu vou me entregar a Ele. Se Jesus ouvir a minha oração, eu farei isso para Ele. Não é moeda de troca. A fé que Deus busca de nós, a fé que Deus busca encontrar em nós, não é uma moeda de troca. É aquela fé que te mantém firme nele, mesmo se as coisas que você quer não acontecerem. Esse é o desafio. Fé não é moeda de troca. Eu creio, então Deus é obrigado a fazer aquilo que eu lhe pedi, porque eu creio. Será? Será que é isso que Deus quer de nós? Então esse homem estava ainda, naquele primeiro momento, equivocado. Mas quando Jesus Cristo disse para ele, e na verdade, o que Jesus quis dizer para ele foi o seguinte: vamos ver se essa fé que você tem em mim é real. Eu não vou com você. Eu não vou te acompanhar. Não é? Muitos têm crido porque têm visto. Você não verá nenhum movimento meu. Você precisa apenas crer. Escute o que eu vou te dizer. O teu filho vive. Você crê? Você é capaz de montar naquele cavalo, viajar os 30 quilômetros que te trouxeram até aqui, de volta, e chegar na sua casa para testificar que o seu filho realmente está vivo, curado, porque simplesmente eu estou dizendo para você, você é capaz de me mostrar essa fé agora? Porque eu não vou com você. Houve momentos em que Jesus foi, houve momentos em que ele foi. Por exemplo, Jairo foi buscar Jesus para curar sua filha. E Jesus foi com Jairo ressuscitar Talita, que já tinha morrido, né? E Jesus chega e diz, Talita, come. Talita, levante-se. Menina, levante-se. Jesus foi com Jairo. Mas aqui Jesus não quis ir com aquele nobre, que não, o nome nós não sabemos, não temos muitas informações acerca dele, mas Jesus estava olhando para ele, percebendo que a fé dele era deficiente. É como se Jesus tivesse falado assim, eu ainda não estou vendo em você a fé que eu gostaria de ver, então eu vou submeter você agora a uma prova, eu não vou com você. Eu não vou te acompanhar. Você é capaz de crer, mesmo se eu não o acompanhar? E a palavra de Deus diz que ele creu. Ele montou no seu cavalo, ou seja qual for o animal, e voltou. E quando ele chega em casa, ele é recompensado porque ele creu. E a palavra de Deus diz que o filho dele estava bem e curado. É o que diz aqui, versículo 50. Disse Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Eu aprendi algumas coisas aqui. Eu queria conversar com vocês. Meu objetivo, como eu falei, é que nós entendamos algumas coisas muito importantes no tocante a esta questão de fé, a esta questão que é o suprassumo de um relacionamento, um relacionamento frutífero com Deus. Escute, o que acontece aqui nas nossas reuniões, no nosso culto, é o efeito e não a causa. Nós não podemos estar na igreja para, mas nós estamos na igreja porque. Entende? Nós não estamos na igreja para que Deus faça isso ou aquilo. Nós estamos aqui cultuando e adorando porque o Senhor fez isso e aquilo.
O que acontece na igreja é o resultado daquilo que vai sendo acumulado no meu coração. O que é que vai enchendo o meu coração? Alegria, gratidão. E isso vai produzindo em mim o desejo de fazer o quê? O desejo de estar na igreja. O desejo de adorar. O desejo de louvar. Entende, irmãos? Nós precisamos estar aqui, não porque alguém impôs que nós estivéssemos aqui. Nós precisamos estar aqui porque a gratidão, o amor, o desejo de louvar ao Senhor me trouxe aqui. É por isso que eu fico preocupado quando alguém pode vir à igreja e não vem. Eu pergunto, o que é que está presente nesse coração? Porque eu não consigo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não consigo. Às vezes eu saio de férias, eu procuro igreja onde eu estou de férias para me poder louvar e adorar, porque o meu coração está cheio de gratidão, o meu coração está cheio de alegria. Eu quero louvar, eu quero adorar, eu quero cultuar. Então eu começo a procurar a igreja. Eu estou de férias, estou procurando igreja. Porque eu quero adorar o meu Deus, eu quero cultuar o meu Deus. Porque o meu coração ele vai se acumulando, sabe, irmãos? Nós devemos ser assim. O nosso coração precisa estar cheio. Aí chega na quarta-feira, você vai esvaziar seu coração diante do Senhor. Como? Em louvores, em oração, em culto. Você vai cultuar, vai adorar aquele que te sustentou até quarta-feira. Aí quando você sai por aquela porta, começa de novo. Não é? O seu coração vai se enchendo, o Senhor vai cuidando de você, Ele leva você em paz para sua casa, Ele vai te dar uma cama para você dormir, Ele vai colocar uma coberta sobre você. E aí, geralmente, você vai comer alguma coisa antes de dormir. No outro dia tem um cafezinho esperando por você, tem um trabalho esperando por você. E você vai trabalhar, e você vai usufruir das bênçãos que o Senhor vai lhe dando. E o seu coração vai enchendo de novo, e vai enchendo de novo. E aí chega o domingo, e é o momento de eu ir lá na igreja, cultuar, adorar e louvar. Porque aquilo é expressão da minha alma. Culto é isso, culto é expressão de gratidão. Culto é expressão de louvor. Então, quando eu estou na igreja, eu não estou na igreja para receber, eu estou na igreja porque eu já recebi. Entende, irmãos? Aí, quando alguém não vem na igreja, eu fico pensando, gente, então, como é que a pessoa vai, onde que ela vai descarregar? Me perdoe a palavra, eu não encontro uma palavra melhor agora. Onde é que a pessoa vai descarregar todo esse acúmulo de gratidão e alegria e louvor e adoração? Como é que ela vai fazer para esvaziar esse coração dela? Ela vai fazer como, não é? Porque aqui é o lugar para a gente poder agradecer. Por isso que louvor a Deus é gratidão. O dízimo que você entrega é uma das manifestações da gratidão que você tem ao Senhor. Tudo no culto é gratidão a Deus. E aí o Senhor vem e nos abençoa com o quê? Com a sua palavra. Com a mensagem, e aquilo me fortalece para poder encarar a minha semana. Então esse pai, num primeiro momento, quando ele vai até Jesus, não é? Ele ainda não tem aquela fé que Jesus está procurando, mas depois ele passa a crer do jeito que Jesus queria, e quando ele chega em casa, ele encontra o filho bem, e a palavra de Deus diz que ele crê e toda a sua família. Agora, eu quero que nós aprendamos algumas coisas aqui. Eu quero conversar com vocês sobre algo que o Espírito Santo falou no meu coração. A primeira coisa que eu aprendo aqui, né, sua família precisa de Deus. Você reconhece isso? Sua família precisa de Deus. Então esteja disposto a sempre fazer a sua parte no processo. Sempre tem algo para me fazer. Sempre tem. Sempre tem. Alguma coisa que Deus entrega para mim. Irmãos, nunca foi tão necessário, nunca foi tão urgente. Nós estávamos falando isso hoje no curso de homens. Nunca foi tão vital que nós cuidemos das nossas famílias, que nós cuidemos das nossas casas, que os maridos cuidem das esposas, que os pais cuidem dos filhos. Então, se você quer a bênção de Deus sobre a sua casa, se você quer que Deus realmente olhe para a sua casa com favor, com graça, com misericórdia, entenda, qual é a sua parte nesse processo? Qual é a sua parte? Aquele pai deixou o filho em casa, provavelmente com alguém,
enfrentou uma viagem de 30 quilômetros, não é? Pode parecer pouco para nós. Quanto tempo hoje a gente gasta para fazer uma viagem de 30 quilômetros? 40 minutos? 40 minutos, 45 minutos? Mas ele demorou muito para fazer aquela viagem, muito, não é? E aí, ele vai até Jesus, ele passa por cima de todas essas questões envolvendo o seu trabalho. Eu repito, escutem, ele era oficial de um dos homens mais tiranos daquela época, um dos homens que oprimia Israel. Ele era um homem que trabalhava para Herodes. Isso tinha um grande peso sobre ele. Ele passa por cima de tudo isso. Ele monta naquele cavalo, debaixo daquele sol causticante, põe em viagem para procurar Jesus, correndo o risco de receber um não de Jesus, porque ele ainda não conhecia Jesus como nós conhecemos. Ele vai até Jesus, ele faz a parte dele no processo, ele se sacrifica, ele procura o Rei dos Reis, ele procura Jesus, porque ele queria ver o filho dele bem. Ele vai até Jesus com aquilo que ele tinha, sendo a fé dele deficiente ou não, ele vai até Jesus, ele faz a parte dele. Eu não sei se você está precisando de uma bênção do Senhor na sua casa, na sua vida, eu não sei, mas eu sei que existe algo nesse processo que cabe a você, meu irmão. Não adianta você simplesmente cruzar os braços. Ele não terceirizou, ele não foi lá e mandou alguém buscar Jesus, ele mesmo foi lá. E ele fala: Senhor, desce comigo, porque se o Senhor for comigo, eu tenho certeza que o meu filho vai viver. Eu sei quem o Senhor é, eu vi o que o Senhor, eu tomei conhecimento do que o Senhor fez lá na casa daquele casal. O Senhor salvou a reputação daquela família. Eu sei que o Senhor pode abençoar a minha casa também. Eu estou aqui para provar para o Senhor que eu creio, eu fiz minha parte do processo. Não adianta você ficar colocando as dificuldades diante de Deus e cruzar os braços. Pronto, vamos ver se o Senhor vai fazer ou não. Eu sou filho de Deus, ele vai fazer. Não, não é assim que funciona. Faz a sua parte. O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer? Eu acho que eu já contei para vocês uma vez que eu estava com um determinado servo de Deus. E nós descemos do carro, ele deixou tudo aberto. E aí, depois ele falou, eu falei assim: você não vai fechar o... Não, Deus toma conta. Deus toma conta. Os anjos estão aí, ó, ao redor dele, protegendo. Deixou tudo aberto, não tinha um alarme, não tinha nada. Eu disse assim: das duas, uma, ou eu não creio coisa nenhuma, ou esse irmão está equivocado. Porque eu tenho um automóvel, está lá fora. Eu tenho seguro, eu tenho alarme, eu tenho trava. Eu confio que Deus vai guardar? Eu confio que Deus vai guardar. Mas o meu carro tem seguro, tem trava, tem alarme, tem tudo. As travas de trás, ali das portas traseiras, estavam com defeito. Chamei um profissional, arrumei, coloquei 2 travas novinhas. Meu carro tem seguro, está segurado, meu carro. Ainda assim, nós corremos risco. Então, eu não consigo olhar para Deus e ver Deus como meu empregadinho, que trabalha para mim. Não é Deus que trabalha para mim. Embora a palavra de Deus é presente, né? Que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam, mas eu tenho que entender que o trabalho ali não é um trabalho onde coloca Deus como alguém que está ali inferior a mim, satisfazendo meus desejos. Não, ali é um Deus que está comigo, agindo em meu favor, porque eu estou fazendo a minha parte no processo. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Então esse homem não ficou de braços cruzados. Ele fez o que ele tinha que fazer naquela conjuntura e foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Então, entenda qual é a sua parte no processo. Tem uma frase de William Plummer que ele diz o seguinte: a calma que nos faz dormir pode ser mais fatal do que uma tempestade que nos mantém bem acordados. Não é fácil, né? Cuidado com esse negócio de ver o barco afundar e nada de pegar o balde para tirar a água. Eu me lembro daquele episódio quando o barco começou a naufragar ali, Jesus dormindo na popa e os discípulos gritando: mestre, nós vamos morrer, mestre, nós vamos morrer. Eu fico imaginando a loucura daqueles discípulos, né? Jesus acordou homens de pouca fé. Mas eu tenho certeza que aqueles discípulos não estavam inoperantes.
Mas eu entendo uma segunda coisa aqui. Aprendo uma segunda lição. Entenda que nunca será nos seus termos. A minha esposa me contou uma coisa um dia desse que eu morri de rir. Ela me disse de um rapaz que estava orando a Deus para arrumar uma namorada. E o rapaz disse assim, eu não vou saber reproduzir muito bem, como a minha esposa me contou, mas é mais ou menos assim. O rapaz estava orando assim, Senhor, eu estou gostando muito daquela jovem. Daquela jovem. E eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor a desse a mim como namorada. Mas, Senhor, contudo, se não for a sua vontade que ela seja minha namorada, porque ela não é a mulher certa para mim. Ó Senhor, faça com que ela seja a mulher certa para mim. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer com que ela seja a mulher certa para mim, para que seja a sua vontade. Foi a oração que o rapaz... É mais ou menos assim, meu bem? Ah, então tá bom. Eu não sabia se eu ia conseguir reproduzir o que você me contou. Mas que deu para rir, deu, não é? Ou seja, Senhor, eu quero muito aquela menina como namorada. Eu estou apaixonado por ela. Se não é a sua vontade, porque ela não é a pessoa certa para mim, então faça com que ela seja a pessoa certa para mim, para ser a sua vontade. Não é? Umas coisas que a gente escuta, né, irmãos? O que eu preciso aprender aqui, irmãos? Não, nunca é nos meus termos. Não sou eu que estabelece, entende? As cláusulas. Aquele pai chegou diante de Jesus e disse assim, Senhor, desce comigo. Vamos lá em casa comigo. Eu preciso do Senhor lá em casa. Será que ele acreditava que somente se Jesus estivesse presente, olhando para o filho dele, é que o menino seria curado? O Senhor transformou a água em vinho porque o Senhor estava lá nas bodas de Caná. Porque se o Senhor não estivesse lá, talvez o milagre não teria acontecido. Então vamos comigo para a minha casa, para que o Senhor possa realizar o milagre. E Jesus não disse isso claramente, é óbvio, mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, quem disse que é do jeito que você quer? Quem disse que é como você quer? Eu não vou com você. Eu não vou. E agora eu vou colocar diante de você essa questão, você crê? Se eu não for, você crê? Não é como você quer. Não é no seu tempo. Não é você que estabelece os termos. Sou eu. Eu é que estabeleço os termos. Tem uma frase de Paul Riss. Ele diz assim, entender a vontade de Deus é meu problema. Levar a efeito a vontade de Deus é meu privilégio. Minimizar o valor da vontade de Deus é meu perigo. Entende? Queridos irmãos, nós temos um privilégio dado a nós pelo Senhor. Qual é o privilégio? Eu posso entrar na sala do trono, eu posso entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, e conversar diretamente com Deus. Eu posso colocar, o apóstolo Paulo diz isso, que nós devemos colocar diante dele todas as nossas ansiedades, transformar isso em oração. Que sejam conhecidas as vossas necessidades. Nós podemos chegar diante do Senhor e falar com o Senhor tudo que está no nosso coração. Podemos falar com Ele tudo que está presente no nosso coração. Nós temos esse privilégio dado a nós pelo Senhor, graças a Deus. Hoje eu não preciso mais me manter distante do Senhor. Por causa de Cristo, eu posso me aproximar do Senhor. Eu tenho esse privilégio dado a mim pelo Senhor. Mas uma coisa não muda. Mesmo eu tendo esse privilégio, mesmo orando em nome de Jesus, uma coisa não muda. Qual é? A soberania de Deus. Ele continua sendo e sempre será soberano. Ele está ouvindo a sua oração? Sim, está. Ele está ouvindo a sua petição? Sim, está. Nós podemos colocar isso diante dele? Podemos. Mas existe algo que é imutável, a sua soberania.
Quando ele vai agir? Eu não sei. De que maneira ele vai agir? Eu não sei. Quem ele vai usar? Eu não sei. Ele vai fazer? Eu não sei. Vai ser amanhã? Eu não sei. Vai ser instantâneo? Eu não sei. Vai demorar muito tempo? Eu não sei. Uma mãe orou 25 anos pela conversão do seu filho. 25 anos de joelho clamando pela conversão do filho. 25 anos. Até que o menino, um dia, depois de uma experiência traumática, entregou a vida para Jesus. 25 anos. Por que é que Deus faz isso? Eu não sei. Por que é que o Senhor não olha para mim com graça e me responde imediatamente? Eu não sei. Por que é que Deus não olha para mim e atende? Às vezes nós temos o péssimo hábito de querer ensinar a Deus como ser Deus. E nós achamos que o Senhor, Ele trabalha dentro do nosso tempo cronológico. Deus não está no Cronos. Qual que é o nosso tempo? É o Cronos. Deus não está no Cronos. O Cronos é criação dele. Ele está no Kairos. Nesse tempo atemporal. Por isso que a palavra de Deus diz que um dia para com o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Entende? Ele tem o tempo na palma de sua mão. Então o que eu preciso fazer, pastor? Ore. Fale com Deus o que está no seu coração. Mas entenda uma coisa, não é nos seus termos. Você não precisa ensinar para Deus como fazer. Senhor, desce comigo. Não, eu não vou descer com você. Para que eu vou descer com você? Eu não preciso descer com você. Não é nos seus termos. Não é da maneira como você quer. E aí, não é? Esse homem, embora isso realmente seja uma coisa simples, mas veja só, vá até ele. Irmãos, vocês concordam comigo que existem pessoas, vocês concordam comigo? Eu vou falar algo para vocês agora. Existem pessoas que estão sofrendo, tudo dando errado na vida, a vida desmoronando, tudo indo à bancarrota, mas é incrível, não vão a Cristo de jeito nenhum. Podem estar sofrendo o pior de todos os sofrimentos, mas as pessoas não querem saber de Cristo. Eu conheço pessoas assim, vivem um ciclo vicioso, não conseguem sair daquela mesmice, não conseguem sair daquele ciclo vicioso, é todo dia a mesma coisa, sofrem, e a gente vive dizendo, vá até Cristo, entregue-se a Cristo, conheça a Cristo, e as pessoas rejeitam uma vez, rejeitam 2 vezes, rejeitam 3 vezes, e não param de sofrer, e vão sofrendo, seria tudo tão mais fácil se elas fossem até Jesus. É o que esse pai faz. Mas ele não foi somente até Jesus. O que foi que Deus encontrou nele? O que foi que ele tinha? Ele teve fé, ele creu. Pastor, o que é crer? É acreditar? Eu vou te dar alguns exemplos práticos aqui do que é crer. Porque Deus não quer que você simplesmente acredite nele. Para te falar a verdade, Deus não é alguém para se acreditar. Porque Ele é infinitamente mais do que todo conceito que nós temos que nos faz acreditar. Deus não é uma coisa. Então acreditar em Deus é pouco. Deus não quer que você acredite nele. Deus quer que você creia nele. O que é crer, pastor? Irmãos, quer ver uma coisa? Você vai para o aeroporto. Aí chega o momento de embarque. Você embarca naquele avião. Cabe aí 200, quase 300 passageiros. Tem aviões aí que cabem muito mais passageiros. Você entra naquilo. Aí você se assenta na poltrona. Você não vai lá conhecer o comandante, você não vai conhecer o piloto, o copiloto, você não dá uma espiadela no cockpit do avião, nada disso. Você se assenta na sua cadeira, cada um se assenta, as aeromoças vão dar lá as orientações, você então aperta o cinto e o avião vai taxiar e aquela
coisa enorme, pesando não sei quantas toneladas, atinge a velocidade ideal e aquilo sai do chão e vai atingir a altura de 6, 7 mil metros, viajando a uma velocidade média de 800 quilômetros por hora. E você lá dentro. Você tem certeza de que quando você entra naquele avião, dali a algumas horas você estará no seu destino, sim ou não? Alguém aqui que anda de avião, uma vez eu vi um filme, o filme se chamava Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Não sei quantos se lembram desse filme aqui. Quem se lembra desse filme aqui? Irmãos, vocês são velhos, hein? Porque esse avião é esse filme é antigo, desse filme de avião, né? Apertem os cintos, o piloto sumiu. Eu achei interessante uma coisa no filme, que o pessoal estava vendo um vídeo. E qual era o vídeo? Um acidente de avião. O povo assistindo o vídeo, todo mundo paralisado e um avião caindo. Não é? Ninguém entra num avião pensando que o avião vai cair. Ou eu estou enganado? Ninguém faz isso, né? Todo mundo que entra no avião sabe que dali a algumas horas vai chegar no destino. Nós temos um piloto aqui entre nós, que vai de lá para cá o tempo todo. O irmão Carlos nunca entrou no avião pensando. É claro que tudo pode acontecer, o irmão é treinado para isso, mas o irmão entra no avião sabendo que dali a algumas horas ou minutos o irmão vai estar no destino. Estou esperando o convite para... Ok? Então, quando você entra num avião, você não vai lá conhecer o piloto, deixa eu ver se esse piloto inspira confiança. Ninguém faz isso, né? Deixa eu ver se esse piloto, ele tem cara de quem sabe o que está fazendo, né? Ô piloto, quantas horas de voo o senhor tem? Ninguém faz isso. Alguém já fez isso aqui? Ninguém faz isso. Você entra, entrega o bilhete para a aeromoça, senta na poltrona e aguarda o momento da decolagem. E você sabe que dali a algumas horas você vai estar lá no seu destino. Irmãos, isso é fé. Isso é crer. Ou então, quer ver uma coisa? Mais do nosso dia a dia, você vai lá no médico e apresenta para o médico o seu problema. E o médico, então, escuta atentamente, vai ali anotando algumas coisas e te fazendo algumas perguntas e você fala tudo para ele. Aí ele pega uma folhinha na gaveta, rabisca alguma coisa que parece um hieróglifo, e entrega para você, você pega aquilo, ouve atentamente o médico fala assim, você vai tomar esse remédio de 8 em 8 horas, vai tomar esse de 12 em 12 horas, você lê aquilo, você não sabe absolutamente nada do que está escrito ali. Aí você pega aquilo, leva aonde? No farmacêutico. O farmacêutico é impressionante. É impressionante, irmãos. Não, sinceramente, eu fico curioso para saber se existe curso disso na faculdade de farmácia, porque eles sabem tudo que está ali. Você lê de cabeça para baixo, de ponta cabeça, você não... parece um hieróglifo mesmo. Mas o farmacêutico sabe que tipo de medicamento o médico receitou para você. Você está literalmente alheio ao que está escrito ali, à situação. Mas você acredita que o médico receitou o medicamento certo para você, e você acredita que o farmacêutico está entregando o medicamento certo para você, e você vai para casa e obedece criteriosamente tudo que o médico disse para você, e você toma o medicamento e você melhora. Isso é fé. Isso é crer. Você não ficou questionando o médico, eu tenho certeza que eu tenho que tomar isso mesmo. O senhor tem certeza? O senhor não equivocou, não? O senhor falou de 8 em 8 horas, não seria de 12 em 12? Eu estou vendo que o senhor colocou um medicamento aqui que parece que é de gotas, não é? Quantas gotas? O senhor disse 40, é 40 mesmo. O senhor tem certeza? Onde é que o senhor leu sobre isso? O senhor pode me mostrar o livro que o senhor leu que diz que eu preciso de 40? Ninguém faz isso. Você sai do consultório médico crendo totalmente na receita daquele profissional e você vai melhorar porque você creu. Isso é fé. Quer ver uma coisa mais simplesinha? Você entra na lotação, no ônibus. Você não vai chegar lá, ficar olhando o motorista dirigindo. O senhor passou a marcha errada. O senhor não vai pisar no freio? Nós estamos chegando na esquina. O senhor vai conseguir fazer a curva? Ninguém faz isso. Todo mundo se assenta na poltrona e vai conversando, contando do futebol, do time que perdeu o jogo anterior lá. E dali a alguns minutinhos você está chegando no seu destino. Observe como que nós temos exemplos de fé no nosso dia a dia, não é?
Isso é fé. Você acredita no piloto, você acredita no motorista, você acredita no médico, você crê ali no farmacêutico. E você não questiona ninguém, você não questiona nada, e você está ali cegamente crendo que aquilo vai acontecer, que você vai chegar no seu trabalho, que você vai chegar no seu destino, que você vai tomar aquele remédio e vai melhorar. Isso é crer. Martin Luther King disse o seguinte: crer é dar o primeiro passo sem ver a escada. Me lembro de uma menininha que estava num prédio em chamas, no 4º andar. O prédio já estava em chamas, algumas pessoas conseguiram descer, e a menininha chorando, gritando, papai, papai, e o pai dela embaixo olhando e vendo ela, a fumaça densa, mas o pai conseguia ver a filha, e o pai então grita: filhinha, pode pular, filhinha. E a filhinha diz: mas eu não estou te vendo. Mas o pai diz: mas eu estou te vendo, creia, papai está aqui, pode pular. E a filhinha, crendo, ela pula, mesmo sem ver o pai, e cai nos braços do pai. Isso é fé. Aí eu pergunto para vocês: é esse tipo de fé que o Senhor tem encontrado em nós? É claro que eu estou falando aqui de exemplos práticos do dia a dia, mas é claro que nós estamos nos referindo a algo muito mais profundo. É isso que o Senhor quer encontrar em nós. É isso que Ele queria encontrar naquele pai. Eu não vou com você. Você é capaz de crer em mim, mesmo se eu não for com você? Mesmo se eu não descer com você, você é capaz de crer em mim? E aquele pai creu, ele teve essa fé que Jesus procurou. Tem uma frase de Joseph Hall que diz assim: um grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Eu queria deixar com vocês essas lições, essas aplicações, e queria que vocês prestassem atenção em algo cristológico aqui, uma lição cristológica. O que nós podemos aprender de forma direta acerca de Jesus Cristo aqui? Jesus Cristo é o único que pode fazer com que aquele ou aquilo que está quase morto volte a viver. O que está nessa condição em sua família? Seu casamento, sua relação com os filhos, algum parente? Clame a Cristo e peça a Ele que restaure a saúde de sua família. Sua família precisa de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus está à disposição de sua família. Cristo pode mudar a configuração de sua família. Aquele menino foi curado. Aquele menino foi devolvido ao seu pai. Porque aquele pai foi capaz de apresentar para Jesus a fé que ele procurava. É isso que o Senhor cobra de nós nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.